Olá, turma. Olá, amigos do Instituto Labirinto de Psicologia Analítica. Nós estamos aqui hoje em mais uma Masterclass do Instituto Labirinto de Psicologia Analítica. Nesse encontro de hoje, nós vamos discutir um pouquinho sobre a função inferior, um conceito tão importante dentro da psicologia analítica e também para a prática da psicoterapia junguiana. Vamos fazer um estudo, uma reflexão sobre esse conceito, a partir da amplificação que faremos com as imagens arquetípicas do arquétipo do curador ferido, principalmente destacando a figura de Obaloaê, um orixá dentro da mitologia iorubá, que influencia muito as religiões afrodescendentes aqui no Brasil, como a Umbanda e também o Candomblé. Tá? Esse é o nosso encontro de hoje. Lembrando que o Instituto Labirinto de Psicologia Analítica ele sempre está disponibilizando masterclasses exclusivas, para membros do Instituto Labirinto, membros estudantes, também membros psicoterapeutas do Instituto Labirinto de Psicologia Analítica, e, eventualmente, nós fazemos também algumas masterclasses abertas para o público de modo geral, até para que a gente possa divulgar de forma mais ampla a teoria junguiana, a psicologia analítica. Então, sejam todos bem-vindos. Caso você, que ainda não é membro, estudante do Instituto Labirinto de Psicologia Analítica, queira estudar psicologia analítica conosco, é só entrar em contato através do próprio YouTube, para que a gente possa, então, levar o conhecimento junguiano a mais pessoas, tá? Sejam bem-vindos. Vocês que não são inscritos ainda no canal do Instituto Labirinto, se inscrevam para que vocês possam receber mais vídeos, mais aulas. Nós temos 3 grupos de estudos funcionando atualmente. Esses encontros dos grupos de estudos ficam também disponibilizados no nosso canal do YouTube. Um grupo de estudo é sobre arquétipo e símbolo, onde nós estamos trabalhando atualmente o livro Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Um outro grupo de estudo é sobre a obra completa de Marie-Louise von Franz, onde nós estamos trabalhando o livro dela, Alquimia e Imaginação Ativa. E um terceiro grupo de estudo é sobre a obra completa de Carl Gustav Jung, onde nós estamos trabalhando atualmente o livro A Natureza da Psique. O Labirinto também, ele tem um programa de formação em psicoterapia junguiana. Se você quiser estudar, quiser se preparar, quiser se qualificar, para também se tornar um analista junguiano, é só entrar em contato conosco, também através aqui do YouTube, para que vocês possam receber maiores informações. Aos amigos que já são membros, psicoterapeutas, membros estudantes do Instituto Labirinto, saudações, bom dia, boa tarde, boa noite, como eu sempre brinco, com vocês. Não sei qual é o momento que vocês vão assistir a gravação dessa Masterclass. E se vocês que são membros, estudantes e psicoterapeutas, colegas, psicoterapeutas, tiverem algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade para colocarem aqui no YouTube ou mesmo diretamente no nosso grupo do WhatsApp e também no meu WhatsApp privado. Então, sejam todos bem-vindos e vamos começar, então, esta Masterclass de hoje, tá? Então, não me apresentei ainda, para quem não me conhece, sou Evaldo Ferreira da Costa, psicólogo, psicoterapeuta junguiano e diretor do Instituto Labirinto de Psicologia Analítica. Então, deixa eu mudar aqui a tela para que a gente possa visualizar melhor os slides. Pois bem, então, essa Masterclass, o tema dela é a função inferior, Obaloaê, e o arquétipo do curador ferido na psicoterapia junguiana. Como referencial bibliográfico, que eu recomendo aqui para vocês, se vocês quiserem aprofundar esses conhecimentos, eu indico aqui a leitura desses livros aqui, tá? Do Jung, Tipos Psicológicos, e também a Abreação, Análise dos Sonhos e Transferência. Da Von Franz, eu indico o livro Tipos Psicológicos Junguianos e também o livro Psicoterapia.
Para quem quiser aprofundar ainda o conhecimento em relação à mitologia iorubá, tem um livro de Prandi, né, Reginaldo Prandi, Mitologia dos Orixás, e do Pierre Verger, Orixás, Deuses Iorubás na África e no Novo Mundo, tá? E também, quem quiser aprofundar o conhecimento em relação a essa temática, né, da relação entre a função inferior, o arquétipo do curador ferido e o processo analítico, o processo de cura junguiana, fica a indicação do livro de Guggenbull Greg, O Arquétipo do Inválido e os Limites da Cura Junguiana. Então, deixa eu voltar aqui para o início desse nosso encontro, para que a gente possa seguir aqui a sequência dessa apresentação. Então, como roteiro, né, e vocês que acompanham aqui os grupos de estudos e as masterclasses, eu sempre passo no início também um roteiro, para que a gente possa seguir esse roteiro e ficar uma aula, um encontro mais sistematizado. Então, vamos falar inicialmente sobre a função inferior, abordando também, né, o conceito de função inferior e a relação da função inferior com a sombra e com o processo de individuação, tá? Posteriormente, vamos falar um pouquinho sobre o orixá Chapanã, também conhecido como Omulu ou como Obaluaê, identificar algumas passagens importantes dentro da mitologia iorubá, dentro dos mitos contados na mitologia iorubá, para que a gente possa entender como que ele se enquadra dentro desse padrão arquetípico de curador ferido, né? Vamos observar a relação entre esse orixá e o processo de adoecimento e também o processo de cura, tá? E vamos fazer uma amplificação desses mitos com a ideia, a imagem arquetípica do curador ferido, né, com o próprio arquétipo do curador ferido, fazendo uma amplificação, uma outra imagem arquetípica do curador ferido, agora essa outra imagem que aparece dentro da mitologia grega, na figura de Quiron, e vamos fazer uma relação entre essas duas imagens arquetípicas, Obaluaê e Quiron, com a relação terapêutica e o processo analítico, principalmente abordando a relação terapêutica. E vamos também fazer algumas reflexões sobre o que isso tem a ver com a prática clínica, né? Como que isso vai contribuir para uma visão mais ampla do processo analítico e do processo de cura no sentido junguiano. Então, nessa primeira parte, vamos falar um pouquinho sobre a função inferior. Bem, então Jung, quando ele vai desenvolver o conceito de ego, né, ele vai dizer que o ego, ele se relaciona com o mundo externo e com o mundo interno. E ele vai apresentar as funções ectopsíquicas e as funções endopsíquicas. Vamos focar hoje nas funções ectopsíquicas, aquelas funções que ajudam ao ego a se relacionar com o seu mundo externo. Jung desenvolve esse pensamento, se vocês quiserem aprofundar isso, no livro Fundamentos de Psicologia Analítica. Então, Jung, quando ele vai falar sobre a forma como o ego tem de se relacionar com o mundo exterior, ele vai apresentar 4 funções, né? A primeira função seria a função sensação, que diz que alguma coisa existe, alguma coisa está presente, pode ser sentida, pode ser observada. Então, o ego, ele se relaciona com o mundo exterior, sentindo e percebendo essa coisa. Depois, ele vai utilizar, ou ele pode também utilizar de uma outra função, que é a função pensamento, que vai atribuir uma definição, um conceito a esta coisa que existe. Então, essa função que estabelece um conceito, uma definição a essa coisa que existe, Jung vai chamar de pensamento, é a função pensamento. O indivíduo também, o ego também, ao se relacionar com as coisas, né, com os seres, ele vai atribuir valores a essa relação, a essas coisas e esses seres. Toda vida que o indivíduo atribui um valor, um julgamento a essas coisas, a esses seres, ele está utilizando de uma terceira função, que é a função sentimento.
Jung também desenvolve essa ideia e vai apresentar uma quarta função, né, que, segundo ele, é uma função até mais misteriosa, mais complexa do que as outras, né? Por quê? Porque a intuição, ela vai ajudar o ego a se relacionar com as coisas, mostrando ao ego de onde que essas coisas estão vindo e para onde que essas coisas estão indo dentro da linha do tempo, tá? Então, se a sensação mostra ao ego as coisas no presente que estão aqui sendo sentidas, percebidas, né? A intuição aponta para o ego o processo evolutivo dessas coisas, para onde essas coisas estão evoluindo, estão caminhando, que processos vão acontecer a partir da existência dessas coisas, ou de onde que essas coisas surgiram, de onde que elas vieram. Então, toda vida que o ego está se relacionando com essas coisas, né, olhando para o passado ou para o futuro, não somente para o presente, ele está utilizando da função intuição. Porém, tem um detalhe, né? Jung vai dizer que o ego, ele tem uma tendência de desenvolver de forma especial uma dessas quatro funções. É como se ele tivesse uma identificação maior com uma dessas quatro funções. E à medida que ele se identifica com uma dessas quatro funções, outras funções vão ficando indiferenciadas, principalmente a função exatamente oposta. E é interessante observar também que essas funções, a princípio, elas se desenvolvem aos pares, né? Uma sendo complementar à outra. Então, nós temos o par formado pela função sensação, função intuição, outro par formado pela função pensamento e função sentimento. Como é que isso funciona? Olha, quando a gente se relaciona com as coisas, onde as coisas estão deixando uma marca na nossa consciência, tá? Nós estamos tendo um relacionamento que Jung vai chamar de relacionamento irracional com essas coisas, através das funções que Jung chama de funções irracionais, função sensação e função intuição. Quando a gente, né, recebe essa marca, esse registro dessas coisas e elabora em cima disso, a gente está usando, então, as funções racionais. Por quê? Porque existe uma elaboração em cima daquilo que nos marcou, daquilo que ficou registrado na nossa consciência. E o par formado pelas funções racionais é o par formado pela função pensamento e pela função sentimento, ok? Então, à medida que o indivíduo prioriza um desses pares, né, o par racional ou o par irracional, ele vai também priorizar dentro desse par uma dessas funções. Então, o indivíduo pode priorizar a se relacionar com o mundo, por exemplo, através do par racional, e dentro desse par racional ele pode priorizar ainda se relacionar com o mundo através, por exemplo, do pensamento. Então, o oposto ao pensamento, a função complementar ao pensamento, que seria, então, no caso, a função sentimento, ela fica indiferenciada, ela fica subdesenvolvida, ela não está totalmente sob o controle do ego, então ela passa a ser chamada de função inferior. Essa função inferior, ela está muito mais conectada, ligada a aspectos, conteúdos e processos inconscientes do que ao próprio ego. Tá? Então, quem domina, quem controla, quem rege a função inferior é o próprio inconsciente. Quem vai dominar, quem vai controlar, quem vai regular a função superior é o ego, que é o centro da consciência. Tá? Então, daí a gente percebe como que surge a função superior através, né, de uma tendência natural inerente, né, a todo ser humano de ter uma função naturalmente melhor desenvolvida. A partir disso, o indivíduo passa a criar o hábito de se relacionar com o mundo sempre através dessa função que tem a tendência de ser a mais desenvolvida, e a partir disso, naturalmente, vai surgindo a função inferior. As demais funções ficam funcionando como funções auxiliares do ego.
que à medida que esse indivíduo vai se desenvolvendo, ele pode ter um controle melhor, mais amplo, em relação a essas duas funções auxiliares. Mas, em relação à função inferior, ele não vai ter, enquanto ego, um controle sobre essa função. Na verdade, é o inconsciente que domina essa função inferior. E é através dela que o inconsciente vai se manifestar, produzindo sintomas que vão atrapalhar, que vão interferir no comportamento diário, natural, do ego, ok? E aí surge, então, essa função inferior, porque ela vai ser a função menos desenvolvida, a função mais indiferenciada, tá? Então, segundo Jung, a função inferior é praticamente idêntica ao lado sombrio da personalidade humana. Portanto, como ela fica à disposição do inconsciente, ela vai ser influenciada pelo inconsciente e, naturalmente, vai ser influenciada pela sombra, por tudo aquilo que a nossa consciência rejeita, não assimila, não integra e que descarta porque considera que é incompatível com a sua natureza. Então, a função inferior, ela vai ser a menos diferenciada das quatro funções psicológicas, é a que permanece mais primitiva, inconsciente e indiferenciada. Ela vai ser também a função oposta à função dominante. Se o pensamento domina, o sentimento é inferior. Se a sensação domina, a intuição é inferior e vice-versa, né? Se é o sentimento que domina, o pensamento é inferior. Se é a intuição que domina, a sensação é a função inferior. A função inferior comporta-se como um complexo autônomo. Sua ativação é marcada por afeto intenso e resiste à integração consciente. Ela vai manifestar e vai trazer para o campo da consciência conteúdos inconscientes de natureza incompatíveis com a estrutura do ego. Por isso que esses conteúdos não serão facilmente assimilados pelo ego. E diante dessa não assimilação, esses conteúdos trazidos pela função inferior vão produzir os sintomas, que vão se manifestar em conflitos, em dores, em sofrimento psíquico, em sintomas psicossomáticos, né? E nos diversos tipos de transtornos mentais e de comportamento. Tudo isso resultante da manifestação do inconsciente, da sombra, através da função inferior. Então, dentro de um processo analítico, dentro de um processo psicoterapêutico, baseado na teoria junguiana, o trabalho consiste em, através da função inferior, o indivíduo, dentro do processo terapêutico, ele vai trabalhando os conteúdos inconscientes para que possa, aos poucos, serem assimilados pela consciência de forma simbólica, né? E aí eu faço aqui um pequeno à parte para poder lembrar vocês que tem uma masterclass que fala sobre a função transcendente, que é quando, dentro do processo analítico, a função inferior ela é transformada em função transcendente, ou seja, aquela função que vai fazer a ponte, a conexão entre inconsciente e consciência, tá? Até então, enquanto sofrimento, enquanto obstáculo, enquanto conflito para a consciência, o inconsciente se manifesta através da função inferior. À medida que o processo analítico avança, essa função inferior ela vai ser transformada em uma ponte que vai unir consciência e inconsciente através dos símbolos. E quando isso acontece, é quando o processo de cura analítica vai se acelerando para que possa haver uma ampliação da consciência desse indivíduo e uma maior integração psíquica nesse indivíduo, tá? Enquanto não se chega à função transcendente, o que existe é simplesmente a função inferior atrapalhando, trazendo distúrbios e complicações e sofrimentos para o ego do indivíduo. E como essa função inferior está à disposição do inconsciente, né, está à disposição da sombra, ela está, portanto, à disposição dos complexos autônomos. Então, ela funciona como funciona também todo e qualquer complexo autônomo. Sua ativação é marcada por afeto intenso e resiste à integração consciente, tá? Porém, a função inferior,
é o portal para o inconsciente. Se o objetivo da análise junguiana é ampliar a consciência, o caminho dessa ampliação passa pelo confronto com o inconsciente. Então, o caminho para essa ampliação da consciência passa necessariamente pelo contato com a função inferior. Daí a importância da função inferior dentro da prática da psicoterapia junguiana. Existe, portanto, né, uma relação entre função inferior, sombra e individuação. Tá? A função inferior, a princípio, funciona como complexo autônomo. A princípio, ela traz a sombra, que vai atrapalhar, que vai perturbar, que vai causar transtorno para a consciência, impedindo, inclusive, um melhor ajustamento, uma melhor adaptação desse ego, né, dessa consciência, ao seu mundo externo e ao seu mundo interno também. Porém, é através dela que a gente vai conseguir assimilar os conteúdos do inconsciente. Então, a função inferior vai ser também muito importante para o processo de individuação, que é o processo de realização desse indivíduo tal como ele é ao longo de sua existência, né? Esse indivíduo, ao longo do processo de individuação, vai descobrindo, né, quem ele é de verdade, vai realizando no mundo quem ele é de verdade ao longo da sua existência. Então, de início, a função inferior funciona como sombra. Ao longo do processo analítico, essa função inferior vai sendo trabalhada através dos sintomas que são trazidos pela função inferior. À medida que o indivíduo vai trabalhando esses sintomas, ele vai tendo a chance de assimilar os conteúdos ligados a esses sintomas, os conteúdos inconscientes ligados a esses sintomas. À medida que ele vai, então, assimilando esses conteúdos inconscientes, ele vai ampliando a sua consciência, vai construindo aquilo que me chama de relação ou de eixo ego-self, e a partir disso, o indivíduo vai avançando na sua jornada de individuação, que, na verdade, é um processo de desenvolvimento das suas potencialidades. Muitas potencialidades nossas estão adormecidas no inconsciente. Para que essas potencialidades possam chegar na consciência, elas precisam caminhar até a consciência através da função inferior, à medida que essa função inferior vai sendo trabalhada e vai sendo transformada em função transcendente. Então, por isso, né, é que o processo começa pela sombra, mas à medida que se avança nessa jornada de autoconhecimento, o processo nos leva para o self, né, para aquilo que nós somos em potência, para que a gente possa realizar ao longo da vida todo o nosso potencial criativo, ok? Então, enquanto sombra, a função inferior habita o território da sombra. Ambas residem no inconsciente, função inferior e sombra, e representam partes rejeitadas ou subdesenvolvidas da personalidade. Manifestam-se por projeção. Atribuímos a outros aquilo que não reconhecemos em nós, né? Então, muitas vezes, um conflito interpessoal, ou mesmo um conflito no trabalho, ou um conflito nas relações conjugais ou familiares, refletem conflitos internos, porque aqueles conteúdos, aquelas qualidades, aquelas características que o indivíduo não reconhece como sendo dele, esse indivíduo projeta essas qualidades, essas características, esses atributos em outras pessoas. Então, à medida que o indivíduo rejeita esses atributos, essas qualidades dentro dele, nele mesmo, ele vai também rejeitar essas qualidades, esses atributos nas pessoas que recebem essa projeção. Então, toda vida que o indivíduo tem dificuldade de se relacionar com alguém, na verdade, esse indivíduo tem também uma dificuldade de se relacionar com um certo lado seu, não desenvolvido, não conscientizado, que fica, portanto, na sombra e que se manifesta via função inferior. Quando a função inferior irrompe, traz afeto intenso,
sensibilidade excessiva e perda de controle consciente, né? E a gente vê isso claramente nos indivíduos que conseguem, em certas áreas da sua vida, funcionarem muito bem, se realizarem muito bem, terem êxito, terem sucesso, mas em uma ou outra área de suas vidas tem dificuldade enorme de adaptação, de ajustamento e de realização. Às vezes o indivíduo se realiza bem no lado profissional, no lado financeiro, mas tem uma dificuldade de realização no lado pessoal, no lado afetivo, no lado sentimental, porque nesse caso a função inferior seria a função sentimento, e essa função sentimento fica tomada pela sombra, né? Então, essa área relacionada a afetos, relacionamentos, sentimentos, vai ser dominado por conteúdos inconscientes, por isso que esse indivíduo vai ter dificuldade de se dar bem nessa área. Então, ele procura o processo analítico para que ele possa olhar para essa área, pensar sobre toda a sua vida nessa área e, aos poucos, ele vai se aproximando dessa função inferior e essa função inferior, aos poucos, vai se transformando em função transcendente, trazendo para a consciência dele todo um potencial criativo de realização, nesse exemplo específico, na área sentimental, na área afetiva. À medida que esse indivíduo faz isso, ele consegue ser um indivíduo mais inteiro, mais integrado, mais adaptado internamente e externamente, e, portanto, ele avança no seu processo de individuação. Então, integrar a função inferior é tarefa central para o processo de individuação. A função inferior compensa a unilateralidade da função dominante, trazendo equilíbrio à psique. Confrontar a função inferior é essencial para a individuação. O indivíduo torna-se inteiro, torna-se integrado. Embora primitiva e desajeitada, carrega potencial criativo e uma conexão luminosa com o self. Então, potencialmente, a função inferior é aquela função que vai nos ajudar a entrar em contato com o self. Aí chegamos, então, na figura de Obaloaiê, também conhecido como Omulu. E dentro da mitologia iorubá, é o orixá da cura e da doença. Obaloaiê significa rei dono da terra, ou senhor da terra. E Omulu significa filho do senhor. São nomes dados ao orixá Chapanã, cujo nome verdadeiro é proibido pronunciar dentro da crença iorubá, da mitologia iorubá. Divindade anterior à Idade do Ferro, no panteão iorubá. Ele é o senhor das doenças contagiosas, né? Especialmente da varíola, das feridas na pele, das manchas na pele, e também é conhecido como o orixá da cura. O orixá da vida e da morte rege a terra quente, hospitais e cemitérios. Seu símbolo é o xaxará, uma vassoura de palha, às vezes uma vassoura grande, às vezes uma vassoura pequenininha, mas é mais comumente observado como uma pequena vassoura de palha. Ele traz a dualidade sagrada. Ele pode enviar a doença ou curá-la. Terrível quando desrespeitado, bondoso e fraternal com os humildes, sincretizado como São Lázaro e São Roque, tido como médico dos pobres, tá? E aqui uma imagem de Obaloaiê, ele que aparece todo cheio de manchas, de chagas, de feridas na pele. Tem um mito, né, que daqui a pouco eu vou contar para vocês esse mito, né, trazer aspectos importantes desse mito, que fala do nascimento de Obaloaiê. Ele nasce cheio de feridas, um corpo com a pele meio que deformada, machucada por essas feridas. A sua mãe, Nandamburuque, diante disso, né, o rejeita, o abandona, o deixa na beira da praia, em cima dos arrecifes. Enquanto ele está ali em cima dos arrecifes, ele está sendo ali machucado ainda mais pelo sol quente, que está queimando a sua pele ainda mais, sua pele cheia de feridas. Vem alguns caranguejos, alguns siris
e beliscam a sua pele, causando mais dor, causando mais feridas. E Obaloaiê, enquanto o bebê, começa a chorar, e chora muito, um choro muito forte, muito intenso. E Iemanjá começa a ouvir esse choro, se incomoda com esse choro. Ela, que Iemanjá, que é uma grande mãe, é um símbolo de uma grande mãe, que representa também o amor incondicional que toda mãe tem para com seu filho, né? Ou seja, o amor incondicional da grande mãe. Ela é tomada de grande compaixão por esse choro e vai buscar a origem desse choro. E encontra, né, esse bebê sendo castigado pelo sol quente, sendo beliscado pelos caranguejos, cheio de feridas, chorando terrivelmente. Ela se apieda, tem compaixão por Obaloaiê, o acolhe e o adota, né? Então nós temos aí duas posturas interessantes que aparecem nesse mito. A primeira postura é da mãe que rejeita, Nanamburuque, que olha para o filho tão desejado a princípio, mas como esse filho é defeituoso, é deformado, ela não quer esse filho e abandona e rejeita esse filho, né? E nós temos a outra postura de uma outra grande mãe, que é Iemanjá, que é tocada por um grande amor, um amor incondicional, por uma grande compaixão, e adota esse filho. Tá? Se você entender, fazendo aqui um paralelo, a figura de Obaloaiê como correspondente aos conteúdos inconscientes, né, você vai observar duas posturas distintas que o ego pode vir a ter diante do inconsciente. O ego pode simplesmente rejeitar e abandonar os conteúdos inconscientes, dentre eles, conteúdos que estão vindo pela função inferior, e o ego pode abandonar e rejeitar a própria função inferior, mas o ego pode ter uma outra postura, que é a postura que ele vai aprender ao longo do encontro terapêutico com o analista, que é a postura de aceitar, de acolher o sofrimento, a dor, os conteúdos inconscientes que causam transtornos, que causam conflitos, que causam desajustes para o ego. Quando o ego aprende, dentro do processo analítico, a ter essa postura de acolhimento, de aceitação, ele passa a ter uma outra postura diante do inconsciente, diante da sombra e diante da própria função inferior, que agora não é mais a postura de rejeição, de abandono, agora é a postura de acolhimento, de aceitação, de demonstrar amor incondicional para com esses conteúdos inconscientes, para com a própria função inferior. E o inconsciente, a própria sombra, reage de acordo com a postura adotada pelo ego. Se o ego tem uma postura de rejeitar os conteúdos inconscientes, esses conteúdos inconscientes vão produzir cada vez mais sintomas, cada vez mais sofrimento, cada vez mais desajustes na vida desse indivíduo. Tá? É exatamente o que faz o Obaloaiê. O Obaloaiê, em vários mitos de Yorubá, você vai observar isso, à medida que ele é rejeitado nas aldeias e nas cidades que ele frequenta, ele deixa a doença, deixa a varíola, deixa a peste nessas aldeias. À medida que ele é acolhido, ele é cultuado, ele é respeitado, ele é saudado, recebe saudações nessas aldeias, né? Ele deixa a cura. É exatamente isso que vai ocorrer com a função inferior. À medida que o ego se afasta dessa função, ela se torna cada vez mais inferior, cada vez mais indiferenciada, cada vez mais subdesenvolvida e vai trazer cada vez mais desajustes para a vida desse indivíduo. Mas à medida que o ego se aproxima dessa função inferior, essa função inferior vai se transformar em função transcendente e aqueles conflitos, aqueles sofrimentos vão deixar de ser apenas conflitos e sofrimentos e adoecimentos para trazerem para a consciência um potencial de crescimento, um potencial de desenvolvimento das potencialidades, um potencial, inclusive, de cura e de transformação. Tá? Então, a gente observa isso, né, exatamente na figura de Obaloaiê. Quando ele é acolhido, quando ele é aceito, quando ele é amado, ele traz cura. Quando ele é rejeitado, ele traz doença. É o mesmo que acontece com os conteúdos inconscientes.
Quando são acolhidos, quando são aceitos, trazem potencial de transformação. Quando são rejeitados pelo ego, trazem transtornos e sofrimentos, tá? E aí, ao lado, nós temos aí a figura, a imagem do xaxará, né? Um exemplo de xaxará, essa pequena vassourinha, né? Que serve para ir limpando, né? Ah, algumas energias, algumas sujeiras, algumas impurezas. Então, eu falei para vocês um pouquinho desse mito do nascimento, né? De forma bem breve. Se vocês quiserem aprofundar isso, tem aqueles livros que eu citei, do Reginaldo Brandi e do Pierre Berger. Ah, e a ideia principal é essa, né? É perceber que dentro desse padrão arquetípico da figura de Obaloaê, existe um padrão de rejeição, abandono, e depois, né, um acolhimento, uma aceitação. Enquanto o abandono, surge a doença. Enquanto a rejeição, surge a doença. Enquanto a aceitação, integração, surge a cura, surge a transformação. Então, nesse mito que eu contei para vocês, eu destaquei alguns pontos importantes, interessantes para a gente pensar juntos aqui, para a gente refletir juntos. Então, em relação ao nascimento, né? Obaloaê, filho de Nanamburuque e Oxalá, nasce coberto de chagas e varíola, marcado por uma união mítica proibida, né? Assim, não era para Nanã ter gerado um filho, mas ela desejou tanto esse filho, buscou tanto esse filho, e quis ter um filho do orixá, que na cabeça dela era o mais perfeito, era o mais completo, era o melhor de todos, né? Que era Oxalá. E ela burla uma certa situação, engana Oxalá e consegue engravidar de Oxalá. E ela fica muito feliz, porque vai ter um filho tão desejado logo de quem? De Oxalá. Mas quando esse filho nasce, ela logo é impactada, porque esse filho nasce coberto de chagas, cheio de varíola, imperfeito. E ela rejeita essa imperfeição, ela abandona. Nanã, horrorizadas pelas feridas do filho, abandona-o à beira do mar, esperando que a maré o leve. E aí, em seguida, vem o resgate, vem o acolhimento. E Iemanjá o encontra quase morto, lava suas feridas com água salgada e o cria com amor incondicional. Tá? Então, essa aceitação, esse acolhimento e esse amor incondicional é de fundamental importância para que você possa compreender esse padrão mítico entre adoecimento e cura. Quando você abandona, vem o adoecimento. Quando você integra, aceita e demonstra, né, um amor incondicional diante daquilo que te perturba, isso transforma, isso amplia a tua consciência. Portanto, existe a ideia no mito de transformação através do acolhimento, através da aceitação, através da integração, através do amor incondicional. E é exatamente, né, esse acolhimento, essa aceitação que o paciente vai experimentar dentro do consultório analítico junguiano, quando ele vai trazendo seus conteúdos inconscientes que até então ele rejeitava. À medida que ele vai experienciando essa aceitação, esse acolhimento desses conteúdos inconscientes, ele vai integrando esses conteúdos através dos símbolos na sua consciência, ampliando a sua consciência e se transformando, se desenvolvendo cada vez mais como uma pessoa mais plena, mais integrada. Outro mito interessante, né, sobre o Obaloaê, o Mulu, é o que fala sobre a festa dos orixás. Então, na grande festa dos orixás, o Obaloaê permanece escondido. Ele, com muita vergonha, né, das suas feridas, das suas cicatrizes, das suas chagas, ele se cobria, né, com aquela coberta de palha, né? Então, ele chegava na festa todo coberto de palha. E interessante o paradoxo. Ao mesmo tempo que ele queria se esconder debaixo dessas palhas, ele era mais observado, porque as pessoas olhavam para ele, porque que figura diferente, que figura, né, mais ímpar, mais singular, esse orixá que está aqui coberto de palha, e isso ia chamando a atenção dos demais orixás. É exatamente o que acontece com os nossos conteúdos inconscientes.
Quanto mais a gente quer fugir deles, quanto mais a gente quer esconder esses conteúdos inconscientes, mais eles aparecem através dos sintomas, mais eles são vistos através dos sintomas. Os sintomas surgem, a princípio, como um mecanismo de defesa, para que você não olhe para os seus conteúdos inconscientes que causam mal-estar na sua consciência, mas quanto mais você faz isso, mais os sintomas aparecem para que esses conteúdos possam vir a chegar na consciência. Esse é o paradoxo que acontece também dentro do adoecimento psíquico, né? Ao mesmo tempo que o sintoma é um mecanismo de defesa contra os conteúdos inconscientes, ele também é o caminho que os conteúdos inconscientes estão encontrando para chegar na consciência. Então, voltando aqui. Na grande festa dos orixás, Obaluaê permanece escondido, constrangido por sua aparência, coberta de palha. Todos dançam, mas ele se mantém à distância. Yansan se aproxima e seus ventos sopram sobre ele, levantando a palha que o cobria. Nesse momento, suas cicatrizes se transformam numa chuva de pipocas, que é outro símbolo de Obaluaê. E ele revela uma beleza radiante e sagrada. Então, por detrás daquilo que esconde, né, aquilo que quer aparecer, existe aquilo que quer aparecer. E quando você olha para aquilo que quer aparecer, você vê realmente a beleza e o potencial e a luz que está naquilo que quer aparecer. Então, mais uma vez, voltamos para os conteúdos inconscientes, né? Quanto mais você se afasta desses conteúdos inconscientes, mais eles parecem ser assustadores para a sua consciência, para o seu ego. Mas à medida que você vai se aproximando desses conteúdos inconscientes, eles vão se revelando de outra forma. Eles vão trazendo uma natureza simbólica que vai revelando todo o potencial de transformação, de cura, de verdade e de beleza associado a esses conteúdos inconscientes, né? E aí, uma vez que Yansan sopra, né, aquelas palhas, aparece realmente a essência de Obaluaê, que é uma beleza radiante e sagrada, né? Por detrás dos nossos sintomas, tem um potencial de verdade, de beleza, de sabedoria, de criatividade, de transformação, de desenvolvimento, que a gente só consegue enxergar se a gente conseguir olhar com um olhar de aceitação e de amor incondicional para esses conteúdos inconscientes. Ou seja, todos reconhecem sua realeza e força espiritual. Por baixo do sofrimento havia a cura, por baixo das feridas, a luz. É isso que o paciente aprende ao longo do processo terapêutico junguiano. Por baixo dos sintomas, por baixo da doença, por baixo do sofrimento, existe a cura, o potencial de transformação, o potencial de realização que o self está tentando trazer para a consciência. Leitura simbólica disso. A revelação de Obaluaê na festa é a imagem mítica da integração daquilo que foi rejeitado. O vento de Yansan representa a força que remove as defesas, permitindo que a verdade interior se manifeste. A transformação das feridas em pipocas simboliza a alquimia psíquica. O sofrimento elaborado se torna, então, riqueza, potencial de crescimento, potencial de desenvolvimento. E aí chegamos, então, através dessa imagem arquetípica de Obaluaê que nós encontramos na mitologia urubá, encontramos na Umbanda, encontramos no Candomblé, nós chegamos ao arquétipo do curador ferido, que traz o mesmo padrão. E aí vamos fazer agora um paralelo com uma outra figura, outra imagem arquetípica desse arquétipo do curador ferido, que é Quiron, que se encontra na mitologia grega. Tá? Então, Quiron é o curador ferido na mitologia grega. Pequeno resumo aqui do mito de Quiron. Quiron era um centauro sábio, civilizado e renomado como mestre e curador, diferente dos outros centauros selvagens. Ferido acidentalmente por uma flecha de Heracles, envenenada com sangue da hidra, sofreu uma ferida incurável. Imortal, não podia morrer, mas tampouco podia ser curado. Vivia em sofrimento perpétuo. Foi precisamente esse sofrimento que aprofundou sua capacidade de curar os outros. E isso tem muito a ver
com o analista junguiano e todos os tipos mais variados de terapeutas, de curadores que existem por aí, tá? Então, todo curador, todo terapeuta, principalmente no caso específico aqui que nós estamos tratando, todo analista junguiano, ele tem as suas feridas, mas ele passa por um longo processo de análise ao longo do seu período de formação, onde ele trabalha essas feridas. E ele aprende a transformar essas feridas, esses sofrimentos, essas crises, em potencial de cura. Então, o analista junguiano, ele deve trazer na sua psique o arquétipo do curador ferido ativado. E é isso que dá a ele a condição de ajudar outras pessoas a elaborarem o seu sofrimento. Inclusive, tem aí o paradoxo da história. Ele vai ajudar muitos a se curarem, mas ele não vai curar a sua ferida, ele vai aprender a conviver com a sua dor, com a sua ferida. E é isso que dá a ele o potencial de cura. Ele vai carregar ao longo da sua atuação como analista junguiano. Então, podemos fazer agora um outro paralelo, né, em relação a Asclépio, também ao próprio xamanismo, né? Então, Asclépio, o deus grego da medicina, foi criado pelo próprio Quirón. O bastão de Asclépio com a serpente permanece símbolo da medicina. A serpente troca de pele, símbolo da renovação pela crise. O paciente atravessa a doença para alcançar a saúde, né? Então, a doença é um momento muito importante de transformação. O sofrimento consiste naquela troca de pele da cobra para que ela possa se renovar e ir adiante, né? Na tradição xamânica, o curandeiro deve primeiro atravessar sua própria jornada iniciática de sofrimento antes de poder curar. Então, não se pode guiar alguém por territórios que nunca se percorreu, tá? Então, o analista junguiano, ele faz um longo processo de autoanálise, ele faz um longo processo terapêutico para que ele possa aprender a lidar com o seu sofrimento, com as suas dores, com as suas questões, para que isso traga para ele um potencial de cura em benefício dos pacientes que ele vai receber ao longo da sua profissão. Tá? É interessante observar isso, né? Então, cura e doença caminham juntos. Agora, trazendo isso, né, para a psicologia analítica, o curador ferido na psicoterapia junguiana. Aí nós temos, então, o modelo de Jung para a relação terapêutica. É o encontro entre analista e analisando, o encontro entre duas pessoas. A diferença é que o analista, o curador ferido e as suas feridas, né, estão mais ou menos conscientes. O analista tem mais ou menos consciência das suas dores, das suas questões, e vem trabalhando isso durante muito tempo. O analisando tem as suas feridas conscientes, sabe do seu sofrimento, mas o seu curador interno está adormecido na sombra. Por isso que ele não consegue se curar sozinho. Tá? Aliás, é muito difícil que alguém consiga se curar sozinho. Tem que encontrar um curador ferido para que a cura possa surgir na psique desse indivíduo que está buscando a cura. As feridas do analisando ativam as feridas do analista, reconstelando sua própria experiência de sofrimento. O analista identifica o que está acontecendo e, consciente ou inconscientemente, devolve essa consciência ao analisando. A relação inconsciente entre analista e analisando é tão importante para a cura quanto o que é comunicado conscientemente. Tá? Então, a cura, ela não pode ocorrer sem esse encontro, sem essa relação entre analista e analisando, que ocorrem em vários níveis, no nível consciente e no nível inconsciente. O analisando ativa o curador ferido no analista, e esse curador ferido vai possibilitar uma transformação que se dá inicialmente a nível inconsciente no analisando, e depois vai ocorrer também a nível consciente no analisando. Aí nós temos um modelo para explicar isso, eu sempre passo esses modelos nas aulas da formação, da capacitação, e que nós temos aí
figura do paciente, representado pela letra P, a figura do analista, representado pela letra A, né? E os mais diversos níveis de comunicação que ocorrem entre analista e paciente dentro do processo analítico. Tá? Existe a comunicação consciente entre ambos, representado pelo segmento de reta A, ego do analista se comunica com o ego do paciente e vice-versa, né? Então, aquela conversa consciente, mas ao mesmo tempo que existe essa interação, essa comunicação a nível consciente, existe uma comunicação a nível inconsciente, representado pelo segmento B. O inconsciente do analista é afetado pelo inconsciente do paciente, o inconsciente do paciente é afetado pelo inconsciente do analista, tá? Se espera, porque o analista fez um longo processo de formação, fez um longo processo de análise, que a comunicação entre a consciência do analista e o inconsciente do analista esteja ok, ou mais ou menos ok, né? Essa comunicação é representada pelo segmento de reta C. E o paciente está sofrendo porque ele está dissociado, ou seja, não existe uma comunicação plena entre a consciência do paciente e o seu inconsciente. Isso está quebrado. Então, esse segmento de reta D está quebrado. O objetivo da análise é, através do encontro terapêutico, reconstruir ou construir pela primeira vez esse eixo de comunicação entre a consciência do paciente e o seu inconsciente. Tá? Então, o analista diz coisas, o paciente diz coisas, o processo vai andando, né? À medida que o paciente traz informações, relatos sobre a sua vida, isso de forma consciente, isso também vai afetando o inconsciente do analista. À medida que o analista faz intervenções, pontuações, isso também vai afetando o inconsciente do paciente, né? E nessa interação, dentro desse vaso alquímico, dessa retorta, que é a relação terapêutica, os símbolos vão surgindo. Então, os símbolos surgem aqui, nesse ponto de interseção, né? Entre os segmentos de reta F e E. À medida que esses símbolos estão surgindo aqui, esses símbolos vão se tornando conscientes, vão sendo discutidos na análise, e esses símbolos vão ajudar a função inferior a se transformar em função transcendente, reconectando, então, o inconsciente do paciente à consciência do paciente, fazendo com que haja uma transformação na personalidade desse paciente, que vai se tornar um indivíduo mais íntegro, mais inteiro, mais adaptado internamente e externamente. Então, de forma bem resumida, é isso que acontece no processo analítico baseado na psicoterapia junguiana. Aí, diante disso, chegamos aqui à parte final desse nosso encontro, dessa masterclass de hoje, fazendo algumas considerações em relação ao trabalho clínico baseado na teoria junguiana, trabalho clínico baseado na psicologia analítica, tá? Então, nós vimos nesse encontro de hoje o Baloaê como uma figura que representa o arquétipo do curador ferido. E uma figura bem marcante, bem presente dentro da cultura afro-brasileira, né? Fizemos também um paralelo com Quiron, que aparece na mitologia grega, e fizemos um paralelo também, articulando essas duas imagens arquetípicas com o conteúdo da teoria junguiana, que Jung define como função inferior. Então, vamos aqui fazer esse resumo do que foi dito hoje. Então, Obaloaê é aquele orixá que nasce coberto de chagas e é abandonado pela mãe. Quiron nasce como centauro e é abandonado pela mãe Fílira, também sofre um abandono. Esse curador ferido grego também tem uma história de abandono. A função inferior emerge como primitiva e é rejeitada pelo ego, portanto, também tem uma história de abandono em relação à função inferior, assim como tem em relação aos conteúdos inconscientes. O Baluaê é resgatado e curado por Iemanjá, recebe a influência e a afetação do amor incondicional de uma grande mãe. Quiron é acolhido e educado por Apolo, nesse caso aqui, um sábio, um pai sábio, né, que orienta, que protege, que acolhe, que defende, né, que dá um lugar no mundo a Quiron. Em relação à função inferior, a análise pessoal acolhe e integra o material ligado à função inferior e à própria função inferior. Então, é o mesmo padrão
que acontece também, que vai gerar uma transformação. Aquilo que é rejeitado, a princípio, vai ser acolhido para que possa gerar uma transformação a posteriori. Obaluayê carrega cicatrizes sob a palha, a ferida permanece e Obaluayê tenta esconder essas feridas. Kiron carrega uma ferida incurável eternamente. A função inferior nunca se torna plenamente consciente, ela sempre vai existir, né? Só que ela vai existir agora, quando ela for trabalhada, como um potencial de transformação, como uma ponte que vai conectar o inconsciente à consciência. É quando ela se transforma em função transcendente. Tá? Então, Obaloe torna-se o senhor da cura e da doença. Quiron também se transforma e é também um curador ferido grego, tá? E a integração da função inferior possibilita a ampliação da consciência para que esse indivíduo possa caminhar cada vez mais para a totalidade psíquica. Quais são as implicações disso para a prática clínica? Primeiro, né, a análise pessoal é vista como um processo de iniciação. Assim como o Obaluayê precisou ser curado por Iemanjá e Quiron carregava sua ferida, o analista junguiano deve passar por seu próprio processo analítico profundo. A vocação terapêutica nasce do contato com o próprio sofrimento. Segunda implicação, a função inferior na contratransferência. A função inferior do terapeuta é ativada pelo material do paciente, como nós vimos. Reconhecer essa ativação é a base da contratransferência produtiva. É por meio da própria ferida que o analista compreende a ferida do outro. Então, ainda bem que nós, analistas, temos dores, sofrimentos e feridas, porque é exatamente graças a essas feridas, dores e sofrimentos que a gente pode, então, ao trabalhar tudo isso dentro de uma análise, a gente pode servir como um potencial de cura e transformação para os nossos pacientes. Terceira implicação, é necessário integrar sem buscar eliminar a ferida. Então, a cura junguiana não é focada na cura como eliminação dos sintomas, mas é focada na cura como transformação da personalidade através dos sintomas, que uma vez que isso ocorra, a transformação, o sintoma até desaparece, mas o objetivo não é acabar com o sintoma. O objetivo é utilizar o sintoma como potencial de crescimento, de desenvolvimento. Quando esse potencial é realizado, o sintoma desaparece, como consequência. O Obaluayê nunca perde suas cicatrizes. Quiron nunca é plenamente curado. A função inferior nunca se torna dominante. A cura não é eliminação do sofrimento, mas a capacidade de transformá-lo em recurso de cura. Né? Essa é a visão da psicoterapia junguiana. E outra implicação é evitar a inflação do curador. Né? É nunca entrar no erro de que você possa vir a achar que você é o curador. Não, o curador é um potencial arquetípico que se manifesta ou que pode se manifestar em você, né? É um arquétipo. Você não pode se identificar com esse arquétipo. Você pode, no máximo, tomar consciência desse arquétipo na sua vida e se permitir ser influenciado mais ou menos por esse arquétipo, tá? E isso vai te ajudar a não cair no erro ou no perigo da inflação psíquica. E aí a síntese final desse nosso encontro de hoje, dessa masterclass de hoje, né? A capacidade de curar o outro exige de cada curador o ato de curar a si mesmo. O Obaluayê, Quiron e a função inferior são expressões culturalmente distintas de um mesmo padrão arquetípico. O sofrimento como caminho de transformação e cura. A análise junguiana utiliza o sofrimento, utiliza os sintomas que os pacientes estão trazendo para a psicoterapia como um potencial de transformação e de cura. Portanto, na psicoterapia junguiana, o terapeuta integra sua própria ferida e função inferior,
torna-se capaz de ativar o curador interno do paciente, promovendo a individuação de ambos, né? Então, veja a ênfase aqui, mais uma vez, que eu faço questão de frisar, né? Não é o analista que cura, né? O analista é um facilitador do processo de cura à medida que ele entra em contato com o seu curador ferido e à medida que esse contato com o seu curador ferido permite ativar na psique do paciente o curador ferido do paciente, tá? Então, a cura, a transformação e, por tabela, como consequência, a própria eliminação do sintoma, da depressão, da ansiedade, da crise de pânico, seja lá o que for, vem como consequência da integração desse potencial de cura na psique do paciente, né? E uma expressão, né, uma saudação, né, que é comum dentro dos terreiros de candomblé, dos terreiros de umbanda, atotô obaluaê, né? Atotô é uma saudação que diz muito respeito com submissão a obaluaê, né? Atotô. Então, lembrando a importância de nós termos respeito com esse potencial que existe adormecido nas psiques das pessoas, que a princípio aparece como sintoma, como doença, mas que por detrás disso existe um potencial de transformação e de cura. É isso, gente. Comentários, perguntas, dúvidas, questionamentos, críticas, coloque aqui no YouTube, os comentários, tá? Os membros do Labirinto fiquem à disposição para colocarem também suas questões, suas perguntas no meu WhatsApp privado ou então no próprio WhatsApp do grupo de membros do Labirinto. Forte abraço a todos, até a próxima oportunidade.